sexta, mais uma semana de vitória, mais um momento especial. Bispa Rúbia está aqui na sala comigo também. Graças a Deus, o Espírito Santo está falando conosco, está fortalecendo as nossas vidas, né? Isso é bom, você está terminando a semana, está sentindo que vencemos. Cada dia, um momento novo, cada dia uma vitória nova, né? Cada dia a gente alcança em Deus essa convicção que o Senhor está nos protegendo, nos guardando, livrando-nos de todo mal. Aleluia! Muito bom isso. Domingo voltamos aos nossos cultos aqui em Goiânia, em algumas cidades de Goiás também. Aqui 8, 10, 5h30, 7h30. Eu e a Bispa Rúbia vamos fazer tudo para esse primeiro domingo estarmos nos 4, porque queremos dar boa-vinda a todo mundo, e já no outro a gente também estamos aí numa idade de cuidado, né? Voltamos aqui para ficar em 2 cultos, mas esse domingo, estamos pensando aí nos 4. Estar com você nos 4, nós temos limitações que nós vamos ter que obedecer. Não pode entrar no salão sem máscara, quer dizer, não pode andar sem máscara, né? Hoje eu fui fazer minha caminhada, fiz com a máscara. E tinha muita gente caminhando com máscara, mas também muita gente caminhando sem máscara. Talvez por ser um condomínio fechado, a pessoa ficar com essa liberdade, né? Vamos procurar aí manter o distanciamento, manter a nossa posição em Deus de fé, mas obedecer todos os limites aí que são estabelecidos, né? Se a gente fizer isto, nós estamos andando de acordo com as normas, né? Andar de acordo com as normas nos dá a segurança natural que nós precisamos. Sempre manter a fé, sem ela você não vai a lugar nenhum, e cumprir as normas. Hoje eu vou falar sobre o Monte Moriá. Monte Moriá. Um momento muito importante na vida de Abraão, e talvez o mais significativo. Mas antes de propriamente falar sobre o Monte Moriá, eu queria, dentro da palavra de Deus, ver a diferença entre provação e tentação. Tiago capítulo 1, esse Tiago aqui é o irmão por parte de Maria, né? Jesus nasceu de Maria, da Virgem, a Maria teve mais filhos com José. Esse Tiago aqui não é o que morreu. Esse Tiago é aquele que viveu com Jesus e era filho de Maria. E a palavra do Senhor diz aqui, no livro de Tiago, capítulo 1, verso 2, meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então ele diz, tende por motivo de grande alegria. Lógico que ele está dizendo isso, uma alegria, não que você está lá na provação, né? Ele está mostrando que é um privilégio quando passamos por provação, ainda que no momento da provação
nós não estejamos felizes, é porque Deus está nos preparando para um tempo melhor, né? A provação produz perseverança, e a perseverança tem ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Então, a maturidade vai nos capacitar a receber tudo o que Deus prometeu para nós, né? Deixa eu te dar um exemplo. Se eu tivesse um filho, hoje, eu e a Bispa Rúbia, com 12 anos, ele me pedisse um carro, eu não daria. Lógico que não. Com 12 anos, ele não tem maturidade. Mas depois que ele se torna de maior, ele já tem maturidade para um carro. As provações são para nos amadurecer, porque a maturidade em Deus não está relacionada à questão cronológica, ainda que muitas vezes a pessoa tem uma idade e com aquela idade ela tem a maturidade em Deus. Mas tem muitos que envelhecem sem ter maturidade em Deus, e por isso não pode receber tudo que Deus prometeu. Então, a maturidade está relacionada às nossas reações no momento que somos provados. Vamos para o verso 12. Diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Depois de aprovado, receberás o quê? A coroa da vida. Aqui, indiretamente, você percebe que o cara pode perder a salvação. E depois de ser aprovado, ele recebe o quê? A coroa da vida, né? A vida eterna. Mas ele diz no verso 13, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer. Ele muda o aspecto aqui da batalha nossa. Jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Vou falar aqui rasgado, claramente. A carne, ela relaciona com a tentação. O espírito relaciona com a provação. A provação vem de Deus. A tentação vem da carne. O diabo pode proporcionar o ambiente para que a carne seja tentada, mas é a carne. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 6, diz que nós devemos dominar o pecado. Nós temos autoridade contra o pecado, porque morremos e em Cristo ressuscitamos pelo batismo. Então, tentação é a carne, provação é Deus provando o nosso espírito, levando-nos a um nível de maturidade. No livro de Provérbios, falando especificamente de provação, livro de Provérbios, quem está me acompanhando aí com a Bíblia, capítulo 17, no livro de Provérbios, verso 3, 17, 3, diz assim, capítulo 17, verso 3. O crisol é para a prata, e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O coração nosso é provado, nosso espírito é provado, para nos amadurecer. O morear, a palavra morear, ela tem o sentido de ordenado ou considerado por Deus. O lugar onde Deus ordena, o lugar onde Deus passa a considerar as nossas atitudes, né? Então ele diz aqui, o Senhor prova o coração. É sério? É seríssimo. Em 1 Pedro,
capítulo 1, quem está me acompanhando com a Bíblia, 1 Pedro, quem está anotando pode anotar, capítulo 1 de 1 Pedro no Novo Testamento, diz assim, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? A tentação é diferente da provação. No Monte Moriá, quem providenciou aquela situação não foi o diabo. E nós vamos entender isso depois. Muitas vezes nós repreendemos algo que vem de Deus e por isso não tem eficácia. Nós precisamos entender a teologia entre a tentação e a provação para que nós possamos reagir de maneira correta. Por exemplo, esse momento que nós estamos passando, eu acho, não tenho quase que certeza, que é um momento de provação para nós. Deus está provando o nosso espírito. Deus está provando a nossa reação. Deus está provando o nosso coração. E nós não podemos nos acomodar com essa situação, nos ajustar nessa situação. É uma pandemia de morte. O que fazer diante dela? Deus está provando a nossa atitude de coração. Tem pessoas que revoltam com Deus, pessoas que ficam amarguradas, pessoas que ficam ressentidas. Não é por aí. A palavra de Deus diz aqui no capítulo 1 do livro de Pedro, a partir do verso, vou começar no 5, em que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Então ele diz, Deus vai nos proteger pela fé, ainda que você esteja entristecido, estamos. E ele diz por várias provações. Mas olhe o que está atrás de tudo isso. Deus está nos levando a uma maturidade. Deus está provando o nosso coração, as atitudes dos nossos corações. Isso não quer dizer que tenhamos que fingir que somos super-homens diante de Deus. Deus é onisciente, Ele conhece o que está no íntimo do nosso coração. Quando eu digo ser íntegro com Deus, ele diz lá, aquele texto que eu li em Tiago, maduros e íntegros, ser transparente, mostrar as minhas fraquezas, as minhas debilidades, os meus medos, mas falar, Senhor, eu quero agir corretamente no meio disto. Eu quero agir de maneira correta. Me ajuda, Deus. Eu preciso da tua ajuda. E aqui você vê, meu irmão, diz assim, nisto vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, e é genuína e resultará em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Que coisa maravilhosa. Então, a revelação de Cristo vai trazer a recompensa da nossa atitude no momento de provação. O que Deus quer ver em nós? O nosso coração obediente a Deus. A obediência ao Senhor neste momento. Não é fácil, mas a Bíblia ela fala do poder da obediência, a obediência a Deus no momento de provação. O que Deus está querendo que eu faça? O que Deus quer? Aonde Deus quer que eu me posicione? Como me posiciono nesse momento de provação? O que o Espírito Santo quer de mim? Além de que eu obedeça às normas, além de que eu ore aí 3 vezes ao dia, ou 10, ou 20, ou 2, ou 1. Qual deve ser a minha atitude de obediência? A obediência tem um poder incrível no mundo espiritual. Meu irmão,
A obediência tem um poder maravilhoso no mundo espiritual. A Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, deixa eu ler com você esse texto aqui, capítulo 8, né? Eu agora tenho que escrever todos os textos. Antigamente não, mas agora estou escrevendo. Né? Capítulo 8, tem hora que minha letra ela é tão legível que nem eu entendo, mas eu acho que é Deuteronômio capítulo 8, é isso mesmo. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante 40 anos, para humilhá-los, pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções e se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Então, a provação, ela está ligada a Deus ver se nós iremos ou não obedecê-lo. Obedecê-lo. É um nível, Deus nos leva a um nível de maturidade. Você já percebeu que a nossa vida cristã toda é expondo as nossas necessidades diante de Deus? Você já percebeu que todas as nossas orações estão voltadas para nós e para os nossos interesses? Que toda a nossa consagração visa o nosso benefício? Nós passamos a vida toda dessa maneira. Passamos a vida toda. E Deus é amoroso, Deus é Pai, Deus entende o nosso nível de maturidade. Uma criança, o que ela vê é vantagem dela mesma. Se ela tem 2 irmãos, ela quer ter, diante do pai, ela quer ter vantagem mais do que os seus irmãos. Dificilmente você encontra uma criança altruísta. Eu acho que nunca. Espiritualmente nós somos assim também. Quando você vê um pastor voltado para as suas necessidades, um líder voltado só para as suas próprias necessidades, um membro, a maturidade dele é muito pequena diante de Deus. Ele não consegue ver além da sua própria vontade, além da sua própria necessidade. Então a provação é para que nós possamos falar: Senhor, eu quero te obedecer. Eu sei que eu tenho um papel diferente nesse momento de pandemia. Eu sei que além da proteção que eu devo orar por ela, além do clamar pela minha família, eu tenho uma participação, Deus, naquilo que tu queres fazer. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Lá no livro de 1 Pedro, vamos lá de novo, capítulo 4 de 1 Pedro, vamos ler esse texto aqui, capítulo 4, 1 Pedro, verso 12. Diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês. O que está escrito aí, irmão? Você que está lendo. Para os provar. Como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Nós estamos vivendo algo assim ou não? Nós não estamos debaixo de um fogo, parecendo que algo estranho, de repente aconteceu. Ele diz: não estranhe, mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória foi revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Repousa sobre vocês. Então, este momento de provação, aí nós vamos lá para Gênesis 12, nós vamos ver que isso aconteceu com Abraão no Monte Moriá, que foi algo que Abraão, talvez no momento que aconteceu, não entendeu, não compreendeu. No capítulo 22 de Gênesis, tinha como objetivo amadurecer Abraão, levar ele a um novo nível. Né? Eu queria já ter uma pergunta. Vocês podem mandar as perguntas, vai ficar na caixa. Se por acaso
no final não der para responder, eu vou, eles cortam, né? Geralmente eles cortam aí de 1 hora, mas eu vou retomar para responder. Aí eu volto, vou religar de novo aqui a nosso Instagram para mim responder as perguntas. Pode enviar as perguntas, elas vão ficar na caixa. Eu já estou vendo que tem perguntas aí, você pode enviar, tá? Então, capítulo 22, verso 1, vamos ler com bastante atenção aqui. Diz assim: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: meu Deus, mas esse homem não tinha sofrido tanto, né? Esse homem já tinha passado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 provações, mais. Agora diz aqui, passando algum tempo, Deus põe Abraão à prova. Deus põe... Tem nada a ver com o diabo aqui. É Deus. Deus põe Abraão à prova, dizendo... Abraão, bem claro, não é para ninguém a não ser Abraão. Abraão! E ele respondeu, eis-me aqui. Abraão sabia a voz de Deus. Amanhã eu vou contar meu testemunho de cura e logo de manhã eu vou postar no Instagram a médica falando da cura, porque eu gostaria que aqueles que estão passando por um problema de câncer, de uma doença incurável, ou que tem alguém aí passando por um momento assim, que você assistisse e se animasse com o meu testemunho. Mas vou dizer algo para você. No fundo, eu sabia que Deus tinha permitido aquilo. Não sabia, não tinha exatidão clara por que Deus tinha permitido. Mas eu sabia. No fundo eu tinha paz que seria curado. Ainda que aquele momento foi de nunca sofri na minha vida. Talvez os 2 momentos mais foi quando o Davi e agora quando é você, né? Aí é difícil. É difícil, né? Mas no fundo eu tinha segurança. Eu tinha... não sei nem explicar que tipo de sentimento é. Né? Eu sabia que Deus estava no controle. Deus, quando você está lutando contra o diabo, você perde muitas vezes esse referencial. Eu nunca perdi, eu sabia que Deus estava no controle. Deus estava no controle daquela situação. Deus estava no controle. E aqui Deus diz a Abraão, ele fala, eis-me aqui. Aí no verso 2, então disse Deus, toma seu filho, seu único filho. Agora, meu irmão, Abraão tinha 2 filhos. O primogênito de Abraão não foi Isaque, foi Ismael. Deus não desconsiderou Ismael. Pelo contrário, como é que chamava a mãe de Ismael mesmo? Agar. Quando Agar fugia ali do deserto, o anjo aparece para ela, ela vai para um canto para morrer com o menino, e o anjo diz, eu vim porque ouvi o choro do menino. Deus me mandou. Então Deus considerava Ismael. Deus sabia. Agora Deus vem para Abraão e diz, então disse Deus, toma seu filho, seu único filho. Aí Deus dá um nome, Isaque, o seu sorriso, a sua alegria, o seu prazer. Aquilo que você ama mais do que todo mundo. Talvez mais do que Sara. Isaque, o que você esperou a vida toda. Agora que você está aí, com 100 e tantos anos, pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Ai, meu Deus do céu. A quem você ama, vá para a região de Moriá,
sacrifico ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Abraão tinha tudo para dizer: afasta-te de mim, Satanás. Você está vindo contra a palavra de Deus, você está vindo contra a promessa de Deus, Deus me deu, eu esperei. Não, Abraão sabia que era Deus. A provação vem de Deus. Deus queria provar o coração de Abraão. E eu não sei mensurar a dor de Abraão, nem quero. Né? Eu não sei medir o coração deste homem. Por isso, eu quero o meu galardão, mas eu não vou nem ficar perto dele, porque eu não mereço. Quem sabe na fila dos abraços, lá vai poder dar, porque lá não vai ter coronavírus, né? Na fila dos abraços eu consigo dar pelo menos 2 em Abraão. Que homem, que fé, que entrega, que consagração. Nós estamos muito longe, irmão. Ele diz: pegue Isaque, teu filho, teu único. Eu não quero, você não vai pegar por engano Ismael, eu quero que você pegue Isaque, a joia do seu coração. Ai, meu Deus. Muitos de nós temos o nosso próprio eu como joia do coração. Não é assim? Estou falando a verdade ou não estou? Nós não somos, mas queremos ser muitas vezes o centro de todas as atenções. Ou temos algo que amamos, que a gente cuida com tanto cuidado. Primeira lição que eu queria que nós aprendêssemos hoje, no momento de provação, primeiro, que Deus é específico. Deus fala o que Ele requer de nós. Deus não te prova e te deixa em confusão. Quem tenta nos deixar em confusão é o diabo. Segundo, eu queria que você entendesse isso. Eu acho que Abraão entendeu isso na primeira palavra de Deus. Deus nunca toma de nós o que Ele nos dá. Deus nunca destrói aquilo que Ele nos dá. E nem toma. Esse homem sabia. Ele sabia em quem ele estava confiando. Aonde ele estava colocando todos esses anos da sua vida. Amanhã eu vou dizer isso. Quando eu fui para São Paulo e a pessoa falou que eu poderia estar com metástases. O mundo caiu, né? O mundo caiu. Aí não adianta, o mundo caiu. Eu fiz até algo que, no desespero, eu pedi para os irmãos todos raparem a cabeça. Não tem vergonha de falar isso, né? Eu não preciso esconder nada de ninguém. Mas era desespero mesmo. Falei: Senhor, o que as pessoas vão falar? Não, então todo mundo rapa a cabeça. E eu quero agradecer aqui os irmãos que raparam a cabeça. Né? E eu falei: eu preciso abrir com alguém que não seja da fonte da vida. Eu preciso fazer isso. Eu escolhi uma pessoa e ele me disse algo. Você tem mais de 40 anos sobre o altar. Não tem como Deus te deixar de lado. Eu penso que Abraão, depois que ouvi essa palavra, ele falou assim, ele deve ter pensado consigo mesmo: eu saí de Ur dos caldeus, debaixo de uma palavra desse Deus que me cuidou de mim esses anos todos, que fez com que minha mulher estéril pudesse dar luz. Ele não vai destruir o que Ele me deu. Essa não é a essência de Deus. Deus não é assim. Quem vive comigo
já ouviu dizer isso várias vezes. Quando acontece uma desgraça, eu digo, isso não é Deus. Deus não é assim. A essência de Deus não é isto. Isso é escolha errada do homem, isso é uma ação do diabo, mas não tem aprovação de Deus. Este homem, Abraão, sofrendo emocionalmente, mas lá no íntimo, no coração. E eu quero que você tenha essa segurança. Você vai dobrar os joelhos antes de dormir e vai falar, Senhor, essa situação toda tem sido como o Monte Moriá para mim, mas eu quero declarar que o Senhor tem o controle da situação. E minha vida está nas tuas mãos, Deus. Deus diz a ele. A segunda coisa importante aqui. Primeiro, Deus não destrói. Segundo, vai para o Monte Moriá. Monte Moriá fica hoje em Jerusalém. Da onde Abraão estava até Jerusalém, até o Monte Moriá, que se torna Jerusalém, que foi o local onde primeiro, onde Davi levantou um altar. Aqui era uma eira de Araúna, levanta um altar segundo a direção de Deus, oferece o sacrifício e a praga cessa. E depois Davi morre e Salomão assume, e no mesmo lugar ele constrói o templo ao Senhor. E agora tem uma mesquita lá. Deus disse para ele, vai para Jerusalém, porque Jerusalém é lugar de ressurreição. Aleluia. Abraão, Jesus disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Está escrito. Mas como que? Eles perguntaram, como que Abraão viu o seu dia? Se você não tem nem 50 anos. O religioso faz pergunta idiota, né? Não tem revelação. Não entende. Né? Deus disse para ele, vai para o Monte Moriá. Vai sacrificar no Monte Moriá. Aí você vê as atitudes de Abraão e você entende que Abraão compreendeu que o Deus Todo-Poderoso, quando Ele nos dá algo, Ele não tira, Ele não destrói, Ele não é homem para se arrepender do que Ele faz na sua vida e na minha vida. E ninguém pode tirar, só você e eu podemos dizer não, não queremos mais, com as nossas escolhas erradas. As provações não são para nos destruir. E nem para tirar de nós o que Deus nos deu. As provações são para nos amadurecer. Deus quer provar o que está no nosso coração para que nós possamos nos amadurecer. Possamos ter uma atitude de obediência que agrada. Diz aqui no verso 3, na manhã seguinte Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, eu acho que ele não dormiu, né? Se Abraão dormiu, ele estava no estágio muito alto, ou não tinha coração. Né? Na manhã seguinte, Abraão se levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho, depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia lhe indicado. E Moriá, que originou o local do templo, aonde a cidade de Jerusalém foi construída, nós temos a Jerusalém espiritual. A Jerusalém espiritual é a igreja. O lugar aonde eu tenho que ir no momento que eu estou sendo provado é no altar da igreja. Eu vou contar isso amanhã. É no altar, ali dobrar o joelho e falar, Senhor, eu não entendo, mas eu estou aqui, Pai. Tem misericórdia de mim. É o que nós podemos fazer. Senhor, eu não entendo essa pandemia.
Mas tem misericórdia de nós, Deus. Tem misericórdia do Brasil. Tem misericórdia, você que está em outro país, do lugar onde você está morando. Deus te colocou aí nesse país agora, para este momento, para você clamar a Deus pelo país. Essa é a nossa diferença. Está entendendo, meu irmão? A Bíblia diz, ele partiu, levou Isaque para o lugar que Deus tinha mostrado. Olha o que diz a Bíblia no verso 4, número 3, presta atenção nisso. No terceiro dia da viagem, número 3, o número 3 é o número da ressurreição. Ele chegou no Monte Moriá no terceiro dia, Deus estava falando com Abraão. Na maneira de Deus falar, Deus estava mostrando para ele. Abraão é o pai da fé. Revelação você tem por fé. Você acha que este homem não tinha revelação? Só porque estava no Antigo Testamento? Antes da lei. Antes da lei era a graça. E a graça volta com Cristo Jesus. Ele tinha a revelação e sabia. Depois do terceiro dia, diz a Bíblia aqui, no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. E disse aos seus servos, oh, que coisa maravilhosa. Ele vê o lugar de longe. Aí ele libera fé, mesmo com o coração sangrando. Oh, meu querido, meu irmão, Deus quer levar a igreja a um novo nível. Deus quer nos levar a um novo nível. Estava tão bom, né? O país estava mudando, o céu estava aberto. Talvez nós esquecemos de manter sobre o muro como atalaias. Muita política e menos Deus. Antes era muito Deus e agora precisa voltar mais Deus e menos politicagem. Deus está mexendo conosco. Deus está mexendo, Deus está nos dando uma oportunidade maravilhosa de nos colocarmos no morear de Deus e agir como Deus quer que um líder, que um sacerdote, que um servo dele, que um cristão novo possa agir. Possa agir. Não é fácil, irmãos. Manter o foco, manter em conexão, não é fácil. O homem se adequa a situações, até na cadeia, até na prisão. Nós não podemos nos acostumar com essa situação. Deus nos pôs nessa geração para que nós sejamos um Abraão diante de Deus. Para que o nosso coração esteja voltado para Ele e fale, Pai, o que eu tenho que fazer agora? Tu queres falar através de mim? O que tu queres que eu faça, Senhor? Estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Aí Abraão diz o seguinte, olha o verso 5, disse ele aos seus servos, fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Só eu e o rapaz, vocês ficam aqui. Deus está provando a mim. Vocês ficam aqui. Nós iremos lá. Adoraremos. Que tipo de adoração, hein? Será que houve cânticos? Só foi uma atitude. Nós estamos muito condicionados à adoração, a cantar. Por causa dos salmos, tem salmos que não era cântico, era choro.
Lamentações. Que tipo de adoração houve no Monte Moré? Nós iremos e adoraremos e voltaremos. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ele viu Jerusalém, ele viu Jesus crucificado em Jerusalém, ele viu Jesus sepultado em Jerusalém, ele viu a pedra ser movida pela voz de Deus, ele viu Jesus ressuscitar em Jerusalém, ele viu Jesus ser assunto aos céus em Jerusalém. Profeticamente, ele sabia que o poder da ressurreição estava liberado. Que o poder da ressurreição estava liberado. Em Efésios capítulo 1, Paulo diz: eu oro para que vocês conheçam a força do poder da ressurreição de Cristo Jesus. Abraão viu isso. E a palavra diz: fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz, vamos lá, depois de adorarmos, voltaremos. Agora, para mim, o momento da história mais difícil, o Bispo Moza está passando aí a conta, se você quiser fazer o seu depósito, a sua transferência, anota direitinho, depois você faça do seu dízimo, da sua oferta, e manda teu nome, aí manda aquela mensagem no meu particular. Eu tenho feito isso sempre e vou estar orando por você, tá? Ele colocou o Banco Bradesco, anteriormente ele tinha colocado Itaú, então você anota e faz. Já tem 9 perguntas aqui, se você quiser mandar, manda. Já estou dizendo, depois que terminar, né, se não der tempo, eu vou retornar, aí você entra de novo e a gente responde as perguntas. Lógico, aquelas que eu tenho capacidade para responder, não vou inventar a resposta. Diz aqui, verso 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, caminhando os dois juntos. Isaque devia ter quantos anos aqui? O que vocês acham? 5, 6, 7, 8? Por aí, 10. Né? Por aí, né? Quanto? 10 anos, 11 anos. 10, né? Por aí, de 8 a 12 anos. Já entendi alguma coisa. Quando era prática sacrifício, sacrificar um cordeiro, era uma forma de adorar a Deus. Jó mostra isso, ele adorava sacrificando, né? Então, Isaque faz a pergunta crucial, verso 7. Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Nem tua esposa sabe o que Deus quer que você coloque no altar. Nem teu marido sabe. Nem teu filho. É você e Deus. Sara não sabia. Por que o senhor disse que ela não sabia? Porque eu tenho certeza que se ela soubesse, ela tinha aprontado uma batalha ali. Isaque também não sabia. Mas ficou extremamente desconfiado. Meu pai, aqui está a faca, aqui está a lenha, está a brasa. Aonde está o cordeiro, pai? O sacrifício. Olha a resposta de Abraão. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. A entrega
aquele momento que Deus está nos provando, Abraão disse: Deus vai prover. Deus vai prover. Deus proverá. Olha, veja, olha o verso 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu o altar, talvez demorando, né? Lutando contra aquela paz de coração. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Esperando, talvez, um livramento. Construiu o altar e sobre ele armou a lenha. E agora? Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Você acha que Isaque esperneou ou não? Lógico. Foi uma luta. Foi uma luta. Você acha que Isaque chorou? Lógico. Lógico. Será que Isaque gritou: Sara, mãe? Lógico. Você acha que Isaque não falou: pai, isso não é justo? Todas as vezes que nós vamos sacrificar o que nós amamos, isso acontece aqui dentro de nós. Nós esperneamos. É ou não é verdade? Nós esperneamos falando: não, isso não é justo. Que momento de angústia, que dor. Que dor. E a Bíblia diz, verso 10, então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. E ele ia fazê-lo. Porque no livro de Hebreus, veja comigo aqui, por favor. Hebreus capítulo 11. Por isso é bom a gente ler a Bíblia com entendimento de Gênesis e Apocalipse, para não pegar um texto fora do contexto. No capítulo 11 diz assim, no verso 17, pela fé Abraão, quando Deus pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Olha o que o escritor, para mim só pode ter sido Paulo, com esse entendimento todo aqui. Sabedor que a promessa defendia de Isaque, ele estava disposto a sacrificá-lo. Por quê? Diz a Bíblia aqui. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Aquilo que eu disse. Jesus falou: Abraão viu o meu dia. Qual foi o dia glorioso de Jesus, do Senhor? A ressurreição. A morte foi importante, mas a ressurreição foi tudo. Não tem como explicar a ressurreição de Jesus. Ele diz: Abraão viu o meu dia e se alegrou. E eu acredito que Abraão viu o dia subindo no Monte Moriá. Subindo no Monte Moriá. E Paulo diz, figuradamente, ele recebeu de volta. Olha o verso 11 de Gênesis 22. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Que momento, hein? Deixa eu beber essa água aqui. Abraão, Abraão. Ele ouviu a voz. Ele conhecia a voz. Foi a mesma voz que disse: pega o menino. Ele com a faca na mão. Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz. Eu vou liberar essa profecia para você. Tudo que Deus te deu, ninguém pode tocar. Ninguém. Ninguém pode tirar de você. Só Ele.
e Deus não tira o que Ele dá. Está entendendo o que eu estou dizendo? Durma em paz. O projeto que Deus tem para a tua vida, ninguém destrói. Ninguém. Ninguém. Diz aqui, eis-me aqui, respondeu ele, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Não me negou. Eu sei que o seu amor por mim está acima do que eu te dei. Você não mudou sua prioridade. Me converti com 17 anos. 17 para 18. Fiquei firme com 20. Né? Firme mesmo com 19. Os 2 primeiros anos foi tristeza. Foi igual crente ioiô. Um dia eu estava em cima, um dia eu estava embaixo, um dia eu estava em cima. Mas quando eu me converti, com 17 anos, eu só tinha uma prioridade. Deus. Deus. Eu quero Deus. Não pensava em ser pastor, não pensava em ser líder de uma denominação, não tinha interesse em ser, não sabia nem o que era ser apóstolo, não imaginava que ia casar, ter filhos, nada. Eu queria Deus. Deus. Senhor Jesus. E a gente fazia aquelas orações, Pai, por amor a Ti, eu moro debaixo da ponte, eu nado, eu vou para o Amazonas, eu vou para a África, eu vou para onde for. Eu vou para onde Deus me manda, né? Aí você amadurece. Mas aquela vontade de ir para onde Deus manda, tem que voltar a ter. Porque isso é a chave do cristianismo. E isso Abraão tinha. Foi isso que Deus disse para ele. Agora eu sei que você me ama mais do que tudo. E no verso 13 diz, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre numa árvore. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Eu sempre digo que enquanto Abraão subia de um lado do monte com Isaac, Jesus Cristo subia com o carneiro do outro lado. Eles chegaram juntos, só que Abraão não teve a capacidade de vê-lo, porque ele estava envolvido no sacrifício. O Senhor amarrou ali o carneiro. O carneiro presenciou tudo. O carneiro viu tudo. E o carneiro também é uma simbologia de Cristo Jesus. O maior sacrifício já foi feito. Eu e você só temos que obedecer, irmão. Na hora da prova nós só temos que obedecer. Ali tem duas representações, o Deus proverá e Cristo Jesus sendo sacrificado no lugar de Isaac. Deus não quer que você sofra, que eu sofra. Deus não é masoquista, Deus é Pai amoroso, bondoso. Ele só quer a nossa atenção, o nosso coração. E Ele nos prova para isso, para ver a intenção do meu e do seu coração. Tantos Moreás. Moreá dentro da igreja, dentro de Jerusalém, aonde o Senhor está. É ali que o Senhor diz, agora eu sei. E Deus diz a ele, olha o que Deus diz a ele aqui. Verso 14. Abraão deu aquele lugar o nome e o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Se proverá.
O monte do Senhor em Jerusalém é onde o templo foi construído, aonde o templo vai ser erguido, onde Jesus vai voltar. E é na igreja espiritual, onde Deus está, onde há o altar. Mas aí Deus aparece para ele. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos. Você percebe que Deus não muda a visão? Deus não cria algo novo. Ele está falando para Abraão desde o primeiro dia que ele saiu. A tua descendência, farei da tua descendência um povo grande, numeroso. A visão de Deus não muda, ela é a mesma, só que ela tem vida. Agora ele acrescenta algo. Ele diz: eu vou te dar as cidades dos seus inimigos. Você vai conquistar aquilo que era dos seus inimigos, os quais te resistiram. Aí Deus termina dizendo: e por meio dela, da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque você, o que está escrito aí na tua Bíblia, irmão? Você o quê? Obedeceu. Obedeceu. Querido, qual é a nossa lição de hoje? Todas as vezes que eu e você tivermos que passar pelo Monte Moriá, entenda, por favor. Deus quer do meu e do seu coração a obediência. A obediência. Sem obediência, nós não vamos alcançar o que Deus tem para as nossas vidas. A maturidade, a bênção que Deus tem para nós. Amém? Eu vou orar, está faltando minutos, aí ele vai encerrar e eu vou voltar para responder as perguntas. Vou esperar um pouquinho para que todo mundo entre, quem quiser entrar. Mas eu vou orar por você. Amanhã, cedinho, 7 horas, eu vou soltar o testemunho que a doutora falou da minha cura. E se você quiser enviar ou indicar o Instagram para alguém que está passando por esse momento difícil, faça. Eu creio que vai ajudar a pessoa. Vamos orar. Pai querido, ajuda-nos a te obedecer, para que nós possamos alcançar a maturidade que tu tens para nós. Em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos, ó Pai. Abençoa cada irmão, cada irmã, seus lares, seus familiares, que estejam cobertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, protegido contra esse vírus maldito, Senhor. Guarda cada família aqui representada, cura aqueles que estão enfermos, estenda a sua mão curando, Pai, para a honra e glória do teu nome. Faça isto, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.